Olá moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esta videoaula, o importante é que nessa aula eu quero mostrar para vocês como que o Enem, o vestibular, cobra as questões sobre separação de misturas. Vamos lá, galera. Esta aula de resolução de exercícios sobre o tema separação de misturas, para vocês que com certeza atingirão seus objetivos, serão felizes e alcançarão as suas metas. Isso é o que eu desejo para todos vocês. Vamos lá, moçada, bora lá começar então? Exercício 1, caiu na Unesp 2020, fresquinha, segunda fase. Aqui eu peguei só um pedaço da questão, tá, pessoal? Que é relativo ao tema separação de misturas. Olha que enunciado grande. Então vai com calma. Quando você vê enunciado grande, grifa o que é importante, porque com certeza boa parte dele vai ser uma contextualização que é interessante, mas não te ajuda a resolver o exercício. Então ele diz assim: parte das areias das praias do litoral sul do Espírito Santo é conhecida pelos depósitos minerais, contendo radioisótopos na estrutura cristalina. A inspeção visual, por meio de lupa, de amostra dessas areias revela serem constituídas basicamente de misturas de duas frações, uma, em maior quantidade, com grãos irregulares variando de amarelo escuro a translúcido, que podem ser atribuídos à ocorrência de quartzo, silicatos agregados e monazitas, e outra, com grãos bem mais escuros, facilmente atraídos por um ímã. Facilmente atraídos por um ímã. Você vai grifar isso, hein, moçada? Contendo óxidos de ferro magnéticos associados a minerais não magnéticos. As fórmulas químicas das monazitas presentes nessas areias foram estimadas a partir dos teores elementares de terras raras e tório e são compatíveis com a fórmula parari parará parará. Não preciso dizer isso para esse exercício. Essa fórmula gigante aí não vai nos ajudar na resolução. Então tem a referência. Letra A. Qual o nome do processo de separação de misturas utilizado para separar as partes escuras das claras da areia monazítica? Então, se você grifou a parte importante, você grifou atraídos por um ímã. E o processo de separação de misturas que a gente usa o ímã é a imantação ou separação magnética. Se você escreveu isso, uma desses dois nomes, você acertou com louvor essa parte da questão. E nós vamos para o exercício 2. Vamos lá, moçada. Esse foi do Enem 2019, questão fresquinha também. E aí ele mostra um princípio importante, por isso que eu coloquei para vocês. Ele não trata de uma separação de misturas propriamente dito, embora ele pressupõe aí um processo de cromatografia, mas ele nada fala de cromatografia. Mas ele fala de um fenômeno importante, então por isso que eu coloquei esse exercício. Olha só, moçada, um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, moçada, o que ele está dizendo? Você pega um papel, coloca ali num copo que tem etanol ali no fundo, né, o álcool etílico. Com o passar do tempo, o líquido vai subindo pelo papel, mesmo contra a gravidade. A gravidade puxa todos os corpos para baixo. Então, do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido subindo nesse papel? Moçada, é o mesmo fenômeno que faz com que a água que está na terra, no solo, suba até a mais alta folha de uma árvore gigantesca. Como que a água que está lá no solo vai até aquela folhinha que está lá no topo da árvore? Vencendo a força da gravidade, né? Inclusive, é a capilaridade. Capilaridade, moçada, é um fenômeno onde você tem alguns dutos, alguns vasinhos muito fininhos da dimensão de um capilar, né, do cabelo. Então ele é tão fininho
Quando isso ocorre, a água é como se ela fosse se aderindo nas paredes desse caninho bem fininho e ela vai subindo. Então, moçada, a resposta é a letra D, pela capilaridade nos poros do papel. Não é a letra A, evaporação do líquido, porque se o líquido evaporasse, ele ia embora, ele não ia subir pelo papel. Não é por diferença de densidade, aí quem redigiu essa questão viajou, não tem nada a ver. Não é por reação química com o papel, o enunciado não sugere uma reação química, o papel simplesmente está sendo molhado pelo álcool, né? E o álcool está subindo nele, não é uma reação química. E não é a letra E, resistência ao escoamento do líquido, muito pelo contrário. O líquido está subindo pelo papel, não está havendo resistência por esse escoamento. Tá? A letra D. Exercício 3, questão da Unifesp de 2016. Adaptada, moçada, não é que eu facilitei. Eu só peguei uma parte da questão que interessava para a separação de misturas. Então ela diz o seguinte: o abastecimento de água potável para o uso humano é um problema em muitos países. Para suprir esta demanda, surge a necessidade de utilização de fontes alternativas para a produção de água potável, a partir de água salgada e salobra, fazendo uso das técnicas de dessalinização. Estas podem ser realizadas por meio de tecnologias de membranas ou por processos térmicos. Na figura está esquematizado um dessalinizador de água do mar baseado no aquecimento da água pela energia solar. Então vamos lá, está aqui a imagem. Então a pergunta é: dê um nome do processo de separação que ocorre no dessalinizador representado na figura. Descreva o processo de separação. Moçada, o que está acontecendo? Olha que engenhoso isso. Um dessalinizador, um processo de purificação da água com gasto de energia zero, porque utiliza a energia do sol. Você tem uma estufa, onde você represa a água do mar no tanque. Essa estufa, ela é coberta por vidro, então ali a radiação do sol vai aquecer a água e fazer com que ela se evapore. Porém, quando o vapor de água bater no vidro, ele vai se condensar, ou seja, torna a ficar líquido. Ele escorre pelo vidro e cai naquelas duas partes laterais, que é numa calha, onde vai ter somente água purificada. Porque lembra, moçada, que a temperatura de ebulição do sal, do cloreto de sódio ou outros sais, é muito alta. Então, quando você aquece a água, você evapora a água, mas você não evapora o sal. Então, o que sobe é somente vapor de água. O sal fica lá naquele tanque de água do mar. E aí, o que vai se condensar na parede do vidro é somente água pura, H2O. Então, esse processo que você evapora o líquido e depois condensa, a gente viu que é a destilação, ou destilação simples. Então, essa é a resposta do exercício. E se você quiser descrever esse processo, aliás, o exercício pede para que você faça isso, você vai dizer que a destilação é um processo de separação de misturas, em que você aquece o seu líquido até que ele se evapore, e em seguida, né, nesse aquecimento, a parte dos sais não se evapora junto, e aí, em seguida, esse líquido é condensado novamente e é recolhido na forma de um líquido puro. No caso, a água pura é uma água que a gente pode chamar também de água destilada. Moçada, esse exercício 4 da FUVEST de 2018 é bem legal, porque ele engloba uma série de processos de separação de misturas. Precisa pensar um pouquinho, mas dá para a gente resolver numa boa. Então, ela fala o seguinte: uma determinada quantidade de metano, que é o CH4, é colocada para reagir com cloro em excesso a 400 graus, gerando HCl, que é o ácido clorídrico, e os compostos organoclorados H3CCl, H2CCl2, HCCl3, CCl4, cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então resfriada a 25 graus Celsius e o líquido formado por uma única fase e sem HCl é coletado. Moçada, deixa eu só grifar uma coisa importante.
o líquido ele é formado por uma única fase, só tem uma fase. Grava essa informação. Então, eis aqui a tabela, e o que ele pergunta é: a melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são quais? Então, vamos analisar. Letra A, decantação. Moçada, decantação ocorre quando há diferença de densidades, tá? Então, nessa tabela, observa que eu tenho várias propriedades físicas, como ponto de fusão, ebulição, solubilidade e densidade, tá ok? Então, olha só, estamos analisando a letra A. Eu tenho ali a coluna da densidade. Só que, moçada, para que ocorra separação por decantação para substâncias líquidas, é necessário que as mesmas não se misturem. Por exemplo, lembra água e óleo? Então, moçada, é o exemplo da água e óleo. Como os dois não se misturam, eles podem ser separados por decantação. Mas o enunciado disse que essa mistura desses compostos forma uma única fase. Portanto, se eles se misturam, não é possível separar por decantação. Seria como eu dizer para vocês que eu quero separar água e álcool por decantação. Não dá, moçada, é impossível. Então, não pode ser a letra A e não pode ser a letra E também, porque os dois falam sobre decantação. Agora, moçada, vamos analisar a letra B, destilação fracionada. E para que eu consiga separar uma mistura por destilação fracionada, qual que é a condição? É que os líquidos tenham diferentes, o quê? Ponto ou temperatura de ebulição. Então, analisando essa coluna do ponto de ebulição, eu observo que, de fato, os líquidos têm aí uma diferença razoável de temperatura de ebulição, o que, de fato, possibilita com que eles sejam separados por destilação fracionada. Então, a letra B pode ser, até aqui está razoável. E o primeiro composto a ser separado, que vai ser coletado, quem que é? Bom, o H3CCl, que é a primeira linha da tabela, ele tem temperatura de ebulição de menos 23 graus, aí, quase menos 24 graus. Então, moçada, significa que a temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius, ele é um gás, ele não é líquido. Se a temperatura de ebulição dele é tão baixa, é negativa, então a temperatura ambiente ela é um gás. Portanto, ele já vai embora, né? Quando essa mistura está sendo produzida, ele já vai embora para o ambiente. Então, sobram 3 compostos, que são as 3 últimas linhas ali da tabela. Então, galera, quem que é o primeiro composto que vai ser separado, ou que vai ser coletado? É aquele que tem menor temperatura de ebulição, que é o H2CCl2, ok? 39,6. Só que não é o que a alternativa nos fala, né, na letra B, mas é o que a alternativa D nos fala. Então, embora, né, a alternativa B está errada, a alternativa D responde corretamente. E por que não pode ser a alternativa C, cristalização? Bom, para que eu separe uma mistura por cristalização, os compostos têm que ter diferentes o quê? Solubilidade em água. De fato, os compostos têm uma diferença na solubilidade. Só que qual vai ser o composto, o primeiro composto que eu vou coletar, o que eu vou separar? É aquele que tem menor solubilidade em água, aquele que é mais insolúvel. Então, o que tem menor solubilidade em água é o CCl4, diferente do que a alternativa C nos fala, tá ok? Então, portanto, não pode ser a alternativa C. Então, nos resta a alternativa D de dado, que responde corretamente a questão. Exercício 5 da Unifesp, agora desse último ano, 2020. Olha só, moçada. O leite de magnésio é uma suspensão aquosa. Determinada embalagem desse produto mostra a seguinte composição. Cada 15 ml contém hidróxido de magnésio, 1282,50 mg, hipoclorito de sódio e água purificada. Então, moçada, sempre grifa o que é importante. Toma cuidado para um enunciado grande não te distrair. Você só vai focar na informação que é importante. Prosseguindo. Um grupo de estudantes resolveu utilizar uma amostra desse leite de magnésia,
que se encontrava com data de validade expirada para ingestão humana, a fim de obter sulfato de magnésio heptaidratado, a ser utilizado em um laboratório escolar como reagente para testes qualitativos. Para tanto, executar o procedimento ilustrado a seguir. Eu vou aumentar um pouquinho essa figura, tá aí. Moçada, então tem vários procedimentos que ele adotou. Porém, olha, antes de eu discutir procedimento por procedimento, olha a pergunta. Na verdade, você não precisa, para essa pergunta, discutir procedimento por procedimento. Ele pergunta o seguinte: cite o nome do método de separação de misturas empregado pelos estudantes na última etapa do procedimento. A última etapa é a etapa 3. Então, galera, na etapa 3, o que acontece? O MgSO4, que é o sulfato de magnésio, tem um parênteses escrito aqui. Então, essa é a última etapa. Então, olha só. Esse aqui significa aquoso. E uma coisa aquosa é uma coisa que está dissolvida em água. Então, essa substância, esse sulfato de magnésio dissolvido em água, aquoso, ele fica exposto ao sol, está escrito exposição ao sol. E em seguida, ele vira o composto MgSO4 vezes 7 água, então é o sulfato de magnésio heptaidratado. E olha ali o que tem, um S entre parênteses, que significa sólido. Então significa que não há mais água. Josias, mas e esse vezes 7 água? Gente, isso é água de hidratação. São moléculas de água que se incorporam à molécula. Mas não é que o composto está dissolvido em água. Ele não está dissolvido em água, tá ok? Então o composto ele é sólido. A água no qual estava dissolvido se evaporou. Moçada, então qual o método de separação de misturas que eu tenho um composto dissolvido em água? Aí essa água evapora e, portanto, o composto ele volta a ser sólido. Ou seja, ele se cristaliza. É o processo de cristalização, que é a resposta correta desse exercício da Unifesp. Exercício 6, galera, Enem 2017. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Moçada, vamos grifar algumas coisas importantes. Então, ele está falando que o óleo da farinha o óleo de linhaça, né, que é o óleo extraído da farinha de linhaça, é rico em substâncias o quê? Lipossolúveis. E lipo vem de lipídios, que são óleos e gorduras. Então, moçada, significa que esse óleo, ele não é solúvel em água, o que é razoável pensar, porque óleos, de modo geral, não são solúveis em água, né? Se você pega na sua casa, existe óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de oliva, azeite de oliva, e são todos óleos que não são solúveis em água, né? Da mesma forma, o óleo de linhaça também não é. Por isso diz que ele é lipossolúvel, ou seja, solúvel em gorduras e óleos, ok? Ou seja, ele tem um caráter apolar. Nós estaremos polaridade depois, tá bom? Mais para frente um pouquinho. Então, olha o que ele pergunta. O óleo de linhaça será obtido em qual fração? Moçada, então olha o esquema. Na farinha de linhaça, é adicionado éter etílico. Éter é um composto orgânico, mas o éter, moçada, é um composto apolar. E se a farinha de linhaça ela é lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve em óleos e gorduras, então ela também é apolar. Significa que o éter vai dissolver o óleo da farinha de linhaça. Então, aí depois está escrito filtração. E aí está escrito extrato etéreo, que é o extrato do éter, fase orgânica, tá ok? Então aqui eu escrevi para vocês que o éter é
apolar. Então, olha só, extrato etéreo. Então, tem o éter, onde está dissolvido o óleo da farinha de linhaça, o óleo de linhaça, que é a fase orgânica. Aí, galera, você vai fazer uma destilação. E da destilação, você vai ter destilado 1 e resíduo 4. Aonde que estará o óleo de linhaça? Ora, o óleo é uma substância líquida. Se é líquido, ele vai evaporar, depois ele vai ser condensado e ele vai ser recuperado na forma que chamamos de destilado 1 e não na forma de resíduo, tá ok, gente? Na forma de um destilado. Por exemplo, quando você vai destilar água com sal, o que você recupera? A água, né? O que você obtém de purificado? A água. Você não chama ela de água destilada? Pois bem, a água é o destilado, no caso aí desse exemplo. E nesse caso, o destilado é o próprio óleo de linhaça. Então, o óleo de linhaça será obtido na fração alternativa A, destilado 1. E tá aí a resposta desse exercício. E para finalizar, moçada, exercício 7, bem tranquilo esse, para quem entendeu essa parte de centrifugação. Enem 2017. A centrífuga são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente que serve para separação de sólidos em suspensão, em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função do quê? Moçada, moçada. Vamos lembrar que a centrifugação, nós vimos na aula, que é uma maneira de acelerar o quê? A decantação. Quando você tem uma mistura cuja decantação demora muito para ocorrer, você joga o negócio na centrífuga. A centrífuga gira e separa isso mais rapidamente. Por exemplo, é o sangue, gente. O sangue, nós vamos ver que é um coloide, uma mistura coloidal, é uma dispersão coloidal. E ele, embora é uma mistura, digamos, que tem compostos que não são tão solúveis entre si, se você deixar em repouso, ele não sofre decantação. Mas, se você colocar na centrífuga, a centrífuga acelera esse processo e separa as fases. Então, galera, de qualquer forma, a centrifugação ela está atrelada a um processo de decantação, de sedimentação, só que de forma acelerada. E a decantação ocorre por diferença de densidades das substâncias. O mais denso vai para baixo, o menos denso fica em cima. Ou quando você tem um sólido e um líquido também, né? O sólido insolúvel, obviamente, ele vai para baixo e o líquido fica ali na parte mais de cima, tá ok? Então é isso, moçada. Foram esses exercícios. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido de verdade. E se não entendeu, me manda e-mail ou mensagem. Um abraço, grande abraço a todos. Até a próxima, moçada. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais essa sequência de exercícios, moçada. Obrigado de você ter assistido, de você ter participado do outro lado aí da tela dessa aula. Forte abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau, galera.